E aí, pessoal? Prontas para mais um mergulho profundo? Dessa vez, a gente vai se aventurar no universo feminino, com a obra Mulheres que Correm com os Lobos. É isso aí. Vamos desvendar a força instintiva, essa que mora em cada uma de vocês. Hum. E para me guiar nessa aventura, tenho aqui a Carmen, expert, e desvendar os mistérios da alma feminina. Tudo bem? Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje, mergulhando nesse clássico. Ele nos convida a redescobrir a mulher selvagem que está dentro de cada uma de nós. Essa mulher selvagem é um conceito fascinante, né? A autora, ela descreve como uma força poderosa, intuitiva, conectada com os ciclos naturais, tipo a própria loba em essência, sabe? É. Só que muitas mulheres sentem que essa força está adormecida, né? Hum. Como se viesse vivendo uma vida, sei lá, meio fantasmagórica, como a autora coloca. Uhum. Você já sentiu assim? Ah, com certeza. Acho que essa sensação de aprisionamento é algo que muitas mulheres elas vivenciam em algum momento da vida, né? É como se a gente fosse moldada para seguir certos padrões e no processo a gente se afasta da nossa essência, da nossa intuição, da nossa força natural. E a Clarissa Pinkola Estés, a autora, ela usa contos de fadas e mitos Ah, que legal. como ferramentas para nos reconectar com essa essência selvagem. Tipo um GPS para a alma, né? Isso, Usando histórias que a gente já conhece, né? exatamente. Que legal. Me fala um pouco sobre esses contos, quais são, assim, os mais marcantes. Um exemplo bem marcante é a história da Vasalisa, que precisa enfrentar os medos dela, né, e buscar a sabedoria da Baba Yaga. Hum. A Baba Yaga, apesar de ser vista como uma figura assustadora, ela representa essa força natural, a sabedoria ancestral. Muitas vezes ela é reprimida ou incompreendida. Então, essa jornada de volta para Mulher Selvagem, ela é sobre enfrentar nossos medos e buscar essa sabedoria interior. É sobre isso. Parece intenso, hein? É intenso, mas é libertador. Olha só. A autora, ela mostra pra gente que é preciso coragem para romper com os padrões impostos, né, e trilhar o caminho da autodescoberta. E essa jornada, ela nos leva ao nosso próximo ponto, a busca pela integridade. A busca pela integridade. O que a autora quer dizer com isso? Ela explora a dualidade da psique feminina, sabe? Já. Representada pela mãe boa demais e a mãe exigente demais. Interessante. Essas duas forças internas, elas podem ser vistas como polos opostos que habitam a nossa psique. Duas mães dentro da gente. Que É. interessante. E como a gente lida com essa dualidade? O desafio é encontrar o equilíbrio. A Clarissa usa o conto do Patinho Feio para ilustrar essa busca pela identidade, né, e pelo pertencimento. Ah, O Patinho, ele se sente diferente, rejeitado, até encontrar o lugar dele entre outros como ele. aham. Quantas vezes a gente também não se sente assim? Tentando se encaixar num molde que não nos serve, buscando aprovação externa. Nossa, faz total sentido. E como a gente sai dessa armadilha? Como a gente para de tentar se encaixar num molde que não é nosso? A autora, ela nos convida a honrar a nossa intuição, sabe? Uhum. A ouvir a fala do corpo, a reconhecer a nossa beleza e força natural em todas as suas formas, sem tentar se encaixar em padrões limitantes. É sobre abraçar a nossa singularidade. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente reconhece e honra a nossa intuição? É um processo de autoconhecimento, sabe? De prestar atenção aos sinais que o nosso corpo, a nossa alma, eles nos enviam. E às vezes esses sinais aparecem na forma de desafios e transformações, né? Desafios e transformações. Me explica melhor isso. A autora usa a metáfora dos sapatos vermelhos para representar a paixão e a expressão autêntica, né? Quando a gente reprime essa paixão, essa força vital, a gente pode acabar se autodestruindo, buscando preencher esse vazio com o excesso. Tipo, quando a gente se joga no trabalho, na comida, nas compras, pra tentar abafar essa fome da alma. Exatamente. É como se a gente estivesse buscando fora o que só pode ser encontrado dentro da gente mesma, né? E esses excessos, essa busca incessante por algo que nos complete, eles podem ser um sinal de que a gente está se desconectando da nossa mulher selvagem. Então esses sapatos vermelhos são um alerta pra gente prestar atenção nessa força vital que mora na gente, que precisa ser expressa de alguma forma. Isso, com certeza. E a autora mostra pra gente que reprimir essa força pode ter consequências sérias. Ela fala da fome da alma, que pode levar a comportamentos autodestrutivos. É como se a gente estivesse tentando domar o animal selvagem dentro da gente. E quanto mais a gente tenta controlá-lo, mais ele se rebela. Perfeita analogia. E é aí que entra a importância de se reconectar com a nossa intuição, de aprender a ouvir os sinais que o nosso corpo e a nossa alma, eles nos enviam. Mas e quando esses sinais já estão gritando? É. E a gente se sente completamente perdida, sabe? Como é que a gente volta pro caminho? A autora, ela nos convida a acolher nossas emoções, inclusive as mais difíceis, como a raiva. Raiva. Mas raiva não é algo negativo. A raiva em si não é o problema.
O problema é quando a gente não a reconhece, né, e não lida com ela de forma construtiva. A raiva, ela pode ser uma fonte de energia poderosa, mas precisa ser canalizada de forma positiva. Então, em vez de tentar reprimir a raiva, a gente precisa aprender a usá-la como um motor para a mudança. Exatamente. E a Clarissa usa o conto do Urso da Meia-Lua para ilustrar essa sabedoria. No conto, a personagem ela precisa alimentar o urso com paciência para conseguir arrancar um dos pelos dele que representa a cor. Então a paciência é a chave para transformar a raiva em algo positivo. Isso mesmo. A paciência nos ajuda a entender a raiz da nossa raiva e a direcioná-la para a cura, para a transformação. E essa transformação, ela também envolve o perdão, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Perdão. Mas como a gente perdoa alguém que nos feriu profundamente? O perdão, ele não é sobre esquecer ou minimizar a dor. É sobre se libertar do peso do passado, né? Sobre abrir espaço para a cura e para a paz interior. É como se a gente estivesse se libertando de correntes que nos prendem ao passado. Exatamente. E essa libertação, ela nos abre caminho para o próximo estágio da jornada, que é o mergulho no subterrâneo da psique. O subterrâneo da psique. Que suspense! E o que a gente encontra nesse lugar misterioso? A Clarissa usa a metáfora da donzela sem mãos para ilustrar esse processo de iniciação e transformação profunda. Donzela sem mãos. Que imagem forte. O que ela representa? As mãos, elas representam a nossa capacidade de agir, né, de criar, de se defender. A donzela, ela perde as mãos, simbolizando a perda, o sofrimento, mas também a oportunidade de renascimento. É como se a gente tivesse que abrir mão do controle, se entregar ao processo de transformação, mesmo que isso seja doloroso. Exato. É como se a gente precisasse se despir das nossas antigas formas de ser para dar espaço para algo novo, mais autêntico, mais forte. Que a gente faz essa travessia? Quem nos guia nesse subterrâneo? Donzela, ela encontra um rei nesse mundo subterrâneo, que a acolhe e a guia na jornada de cura dela. E quem seria esse? Ele representa o ânimos, a força masculina dentro da psique feminina. E calma, a gente já vai explicar direitinho o que é o ânimos para quem não está familiarizado com esse conceito. Que legal. Nossa jornada de volta para a mulher selvagem, ela também envolve a integração do masculino dentro de nós. Exatamente. E antes da gente mergulhar nesse conceito do ânimos, acho que é importante a gente entender o que são esses arquétipos que a autora usa, né? Tipo a Baba Yaga, mãe boa demais, mãe exigente demais. É verdade, porque eu confesso que é meio perdido com esses termos, sabe? Arquétipos, mãe boa demais, para você cor de filme de fantasia. Na verdade, esses arquétipos, eles são como modelos, padrões de comportamento que estão presentes no inconsciente coletivo, segundo Jung, um famoso psiquiatra, como se fossem personagens, sabe? Que habitam a psique humana, independente da nossa cultura, da época. É tipo um banco de dados de personagens que a gente compartilha com a humanidade inteira. Exatamente. E esses arquétipos se manifestam na nossa vida de diferentes formas, influenciando nossas emoções, nossos comportamentos, até os nossos sonhos. E esses arquétipos, eles ajudam a gente a se conectar com algo maior, com a história da humanidade. Tipo uma herança ancestral que a gente carrega dentro da gente. Isso mesmo. E a Clarissa, ela usa esses arquétipos para nos mostrar que as experiências femininas, os desafios, as transformações que a gente enfrenta não são exclusivos nossos. Eles fazem parte de uma jornada arquetípica que as mulheres vivenciam há séculos. Nossa, isso me faz sentir parte de algo muito maior. Que legal. E como a gente identifica esses arquétipos na nossa vida? Prestando atenção aos nossos padrões de comportamento, aos nossos relacionamentos, às histórias que nos atraem, aos nossos sonhos. Eles estão em toda parte. É mesmo. E como a gente usa esses arquétipos para se conhecer melhor? Ao conhecermos os arquétipos que são mais presentes na nossa vida, a gente pode entender melhor nossas motivações, nossos medos, nossos desejos. É como se a gente tivesse um mapa da nossa psique. Um mapa da psique, gostei. Mas, voltando para nossa jornada da mulher selvagem, a gente parou na donzela sem mãos e no rei, que representa o ânimos, né? Explica melhor esse lance do ânimos pra gente. O ânimos, na psicologia junguiana, ele representa a força masculina presente na psique feminina. É como se fosse a imagem do masculino que a gente carrega dentro da gente. Mas a gente não precisa ser homem para ter essa força masculina dentro da gente. Não. O ânimos não tem a ver com gênero. É uma força arquetípica, presente em todas as mulheres. E ele se manifesta de diferentes formas, como a capacidade de tomar decisões, de agir com assertividade, de ter foco, determinação. Então, integrar o ânimos é sobre abraçar essas características que são tradicionalmente associadas ao masculino. Exato. É sobre integrar essa força yang, a energia da ação, da realização, do direcionamento. E isso não significa negar a nossa força feminina, a nossa intuição, a nossa sensibilidade. É sobre encontrar um equilíbrio entre essas duas forças. E como a gente faz isso na prática?
como a gente integra o ânimos na nossa vida. A autora, ela mostra pra gente que a integração do ânimos é um processo que envolve autoconhecimento, o reconhecimento das nossas sombras, a cura das feridas do passado. E como é que a gente reconhece as nossas sombras? As sombras, elas são os aspectos da nossa personalidade que a gente rejeita, que a gente esconde por medo, vergonha, culpa. E elas podem se manifestar de forma negativa, como raiva, inveja, ciúme, possessividade. Entendi. Então a gente precisa encarar essas sombras para poder integrá-las. Exatamente. A Clarissa mostra que a integração das sombras, ela é essencial para a gente se tornar uma mulher completa, para a gente ter acesso a toda a nossa força, ao nosso potencial. E como é que a gente faz isso sem se assustar com o que a gente encontra? Com compaixão, a gente precisa acolher essas sombras, reconhecer que elas fazem parte da gente e trabalhar para transformá-las em algo positivo. E como a gente transforma essas sombras em algo positivo? Através da autoaceitação, da busca pela cura. E a Clarissa, ela nos dá várias ferramentas para essa jornada de cura através dos contos, dos mitos, dos rituais. Esses contos, esses mitos são como guias, né, para a gente navegar nesse mundo interior. Exatamente. E a autora, ela mostra que a cura, ela é um processo. Exige paciência, persistência, autocompaixão. E o que acontece quando a gente integra as sombras, o ânimos? A gente finalmente se torna a rainha da nossa própria vida. É um passo importante nessa direção. A rainha, ela representa a mulher que está no comando da sua própria vida, que conhece os seus poderes e sabe usá-los com sabedoria. Mas a jornada não termina aí, né? A Clarissa mostra que a vida é feita de altos e baixos, né? De desafios e transformações. Exatamente. E a autora usa a história da mulher esqueleto para falar da importância da gente encarar a morte, não como um fim, mas como parte do ciclo da vida. A mulher esqueleto. Aham. Nossa, que imagem. E o que ela representa? Ela representa a nossa capacidade de renascimento, de se transformar diante das perdas e dos desafios. Então a morte não é o fim, mas um recomeço. Exatamente. E a autora, ela mostra pra gente que a gente precisa abraçar essa natureza cíclica da vida, com seus altos e baixos, para poder viver com mais intensidade e autenticidade. Mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente abraça a morte sem ter medo? A Clarissa, ela nos convida a olhar para a morte como uma oportunidade de transformação, de renovação. E ela mostra que a gente pode se preparar para a morte, vivendo cada dia com intensidade, com gratidão, com amor. É tipo viver cada dia como se fosse o último, mas sem drama, né? Isso mesmo. É sobre viver com consciência, com presença, com a certeza de que a vida é um presente precioso. E a Clarice mostra que essa jornada de volta para a mulher selvagem, ela também é uma jornada de amor, né? Com certeza. A autora, ela fala muito sobre a importância da gente cultivar o amor próprio, a compaixão por nós mesmas, a aceitação de quem a gente é, E como é que a gente cultiva esse amor próprio? cuidando da gente, né? Dando tempo, espaço para se conectar com a nossa essência, com a nossa intuição, com a nossa criatividade. E como a gente faz isso no meio da correria do dia a dia? A Clarissa, ela nos convida a criar rituais de autocuidado, a reservar um tempo para a gente mesma, para fazer o que a gente ama, para se conectar com a natureza. Esses rituais são tipo portais, né? Pra gente acessar essa força interior, essa mulher selvagem que mora em cada uma de nós. Exatamente. E a autora, ela mostra que esses rituais podem ser simples, como tomar um banho relaxante, ler um bom livro, caminhar na natureza. O importante é que eles nos conectem com a nossa essência. E essa jornada de autoconhecimento, de reconexão com a mulher selvagem, ela também impacta os nossos relacionamentos, né? Com certeza. Quando a gente se conhece melhor, a gente se relaciona de forma mais autêntica, mais saudável, mais verdadeira. E como a gente leva essa autenticidade para os nossos relacionamentos? Sendo honestas com a gente mesma, com o outro, expressando nossos sentimentos, nossas necessidades, nossos desejos. E a Clarissa mostra que a gente não precisa ter medo de ser vulnerável. Exatamente. A vulnerabilidade, ela é uma força, não uma fraqueza. É através da vulnerabilidade que a gente se conecta de verdade com o outro, que a gente cria laços de intimidade e confiança. E a Clarissa, ela alerta para os perigos da gente tentar controlar o outro, né? Sim. A autora, ela mostra que o controle, ele é uma ilusão que só gera sofrimento para a gente e para o outro. E como a gente se liberta dessa necessidade de controlar? Confiando na gente, no outro, no fluxo da vida. É sobre se entregar, se soltar, deixar a vida fluir. Exatamente. E a Clarissa, ela mostra que essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de força. É sobre ter a coragem de se abrir para o novo, para o desconhecido, para as surpresas que a vida nos reserva. Nossa, essa conversa tá me abrindo um mundo novo. E a gente ainda tem muito para explorar nesse universo fascinante da mulher selvagem.
Fiquem ligadas para a parte final do nosso mergulho profundo. Temos mais insights poderosos para compartilhar com vocês. Até já. E para a gente fechar com chave de ouro, esse mergulho no mundo da mulher selvagem, vamos voltar para a história da donzela sem mãos. Ah, essa história me deixou curioso. A gente parou na parte em que ela encontra o rei no subterrâneo, que representa o ânimos, né? Isso, exatamente. E esse encontro, ele marca o início da cura da donzela. Ela começa a integrar a força masculina, a ter mais clareza, foco, determinação. Mas ela ainda tá sem as mãos, né? Como é que ela consegue se reerguer depois de uma perda tão grande? Aí que entra a força do renascimento. Mesmo sem as mãos, a donzela encontra outras formas de se expressar, de criar, de se defender. Então, a perda das mãos não a define. Ela consegue ir além daquilo que lhe foi tirado. Exatamente. Ela se reinventa, descobre novos talentos, novas habilidades. É como se a perda impulsionasse para um novo nível de consciência. E o que acontece com ela depois? Ela fica para sempre nesse subterrâneo com o rei. Não. A jornada continua. A donzela, após integrar o ânimos e se curar das suas feridas, ela volta para o mundo exterior, mas transformada. Que legal. E como ela volta, cheia de poder, tipo uma guerreira. Ela volta como uma rainha, mais sábia, mais forte, mais consciente do seu poder, da sua natureza selvagem. Mas ser rainha não deve ser fácil, né? Imagino que ela ainda enfrente muitos desafios. Com certeza. A Clarissa mostra pra gente que a jornada da mulher selvagem não é linear, né? Tem altos e baixos, momentos de luz e sombra, vitórias e derrotas. E como a rainha lida com esses desafios? Ela usa a força bruta, a magia. Ela usa a sabedoria conquistada na jornada dela. A intuição, a compaixão, a criatividade, a conexão com a natureza. Lembro que a Clarissa fala da importância da gente criar rituais de autocuidado, né? Tipo um escudo para esses momentos difíceis. Exatamente. Esses rituais são como portais que nos conectam com a nossa força interior, com a nossa essência. Eles nos ajudam a recarregar as energias, a encontrar clareza, a se fortalecer para os desafios da vida. E esses rituais podem ser qualquer coisa, né? Desde um banho relaxante até uma caminhada na natureza. Isso mesmo. O importante é encontrar o que funciona para cada uma de nós. O que nos conecta com a nossa mulher selvagem, com a nossa intuição, com a nossa força vital. E a jornada da rainha nos ensina que a gente pode superar qualquer obstáculo, né? Desde que a gente esteja conectada com a nossa essência. Com certeza. A rainha nos mostra que a gente tem a força, a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer desafio. E que a gente nunca está sozinha nessa jornada. A mulher selvagem, ela está sempre lá dentro de nós, pronta para nos guiar. Que mensagem inspiradora. E que fechamento incrível para o nosso mergulho profundo. Em mulheres que correm com os lobos. Espero que essa jornada tenha despertado em vocês a vontade de se conectarem com sua própria mulher selvagem. E que a gente possa levar essa força, essa sabedoria, essa intuição para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o mundo. Obrigada pela companhia nessa aventura. Foi um prazer compartilhar esse mergulho com vocês. E a gente se encontra no próximo mergulho profundo, explorando novos universos e descobrindo novos tesouros. Até lá!